Vamos orar. Pai querido, mais uma vez suplicamos a Tua presença, a Tua direção e a iluminação do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos a entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos a estudar hoje um assunto um tanto quanto desconhecido pelo mundo cristão, porque se você pergunta a qualquer cristão lá na rua se existe um santuário nos céus, vai abrir os olhos com admiração e perguntar: o quê? Santuário lá nos céus? Porque todo mundo sabe que Israel nesta terra tinha um santuário, mas que existisse um santuário lá nos céus vai parecer novidade para muita gente. No entanto, quero ler Hebreus 9, 23, para mostrar que a Bíblia é contundente ao afirmar que existe um santuário lá nos céus. Diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, versículo 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Cristo não entrou em santuário feito de mãos. O santuário de Israel nesta terra foi um santuário feito por mãos humanas. Mas Cristo não entrou neste santuário feito por mãos humanas. Cristo entrou num outro santuário, no santuário verdadeiro. Diz, entrou no santuário celestial, no santuário dos céus, para comparecer agora por nós diante do Pai, para interceder por nós diante do Pai. Interessante que a Bíblia não só nos fala de um santuário, sino nos fala de Cristo como um sacerdote, como um intercessor entre nós e o Pai. No mesmo livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 26, diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Quer dizer, os sacerdotes de Israel, eles todos os dias tinham que oferecer sacrifício, primeiro por seus pecados, porque eram seres pecadores humanos, e depois ofereciam sacrifício pelos pecados das outras pessoas. Cristo não. Cristo não tinha pecado em si, portanto, ele é um sacerdote perfeito, sem culpa, sem mácula, e ele, como sacerdote nosso, trabalha em nosso favor diante do Pai lá no santuário celestial. Agora, Deus deu a Israel uma ordem, e essa ordem está registrada aqui em Êxodo capítulo 25, versículo 8. A ordem diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Me farão um santuário. Aqui encontramos o primeiro propósito da existência do santuário. Deus é um Deus que quer ter um relacionamento pessoal com seus filhos, com suas criaturas. Deus não quer ser um Deus alheio, distante. Ele quer chegar perto, quer chegar próximo, quer estar em meio das suas criaturas. Queria estar em meio do povo de Israel e por isso disse: far-me-ão um santuário e eu habitarei em meio deles. Agora, de que maneira, de que forma seria esse santuário? No mesmo capítulo 25 de Êxodo, no versículo 40, Deus dá a instrução a Moisés, diz: vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Quer dizer, no Monte Sinai, Deus mostrou para Moisés o santuário celestial, aquele santuário que não foi feito com mãos humanas, e deu-lhe a ordem: far-me-ão um santuário nesta terra, mas vão a seguir as instruções que estou te dando, vão a seguir o modelo que estou te mostrando. Então Moisés transmitiu o modelo para os construtores aqui na terra, e os israelitas, pois, prepararam o santuário celestial, onde Deus mostrava seu plano de salvação para o ser humano. E aqui vem o segundo propósito do santuário. Porque o primeiro propósito do santuário é: Deus quer morar entre suas criaturas, entre seus filhos. Por isso, há um santuário. Segundo propósito do santuário: Deus quer mostrar de maneira prática o plano da salvação para seus filhos. Por isso, os israelitas, cada dia, quando iam levando um cordeiro,
e o sacerdote sacrificava o cordeiro, e o sangue do cordeirinho molhava o chão, o israelita tinha que ter em mente que a sua salvação não dependia desse cordeiro, mas que esse cordeiro simbolizava o cordeiro de Deus que um dia seria sacrificado na cruz do Calvário, seu sangue seria derramado na cruz do Calvário. Por que sangue? Sabe, porque aqui o próprio autor de Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, diz: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, para haver perdão, para haver remissão de pecado, tinha que derramar-se sangue. Mas para que o israelita entendesse que o preço de seu pecado era o derramamento de sangue, eles tinham que sacrificar um cordeirinho. Mas esse cordeirinho era apenas um símbolo do verdadeiro Cordeiro de Deus que um dia derramaria seu sangue. Então, todo o plano de salvação está ilustrado no santuário, nos móveis, na mesa, nos pães, nos candelabros. Tudo tem de alguma coisa que ver com a explicação do plano do santuário que Deus quer que nós, como seres humanos, o plano de salvação, que Ele quer que nós entendamos. Pastor, a sua explicação foi bem clara a respeito da história, do porquê do santuário ali do povo de Israel, que é a história, passado. E também ficou bem claro aí em Hebreus que tem um santuário no céu. Agora então vem a minha inquietação. Mas para quê? Por que um santuário no céu? Quando Deus pediu a Israel que construísse um santuário nesta terra, disse: me fará um santuário e eu habitarei. O primeiro propósito, eu enfatizei na introdução, que Deus quer morar entre seus filhos. Agora, tem uma coisa interessante, está registrada aqui no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 26, quando Salomão está dedicando o templo que construiu para Deus. Ele diz assim: agora, pois, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. E o versículo 27 diz: mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Quer dizer, o que Salomão está dizendo aqui é interessante. Veja, Deus não está limitado nem pelo tempo nem pelo espaço, está por cima de tudo isso. Deus é espiritual e eterno. Já a criatura, os seres humanos, os anjos, estamos limitados pelo tempo e pelo espaço, porque somos finitos e somos terrenos carnais. Estamos limitados, aprisionados pelo tempo e pelo espaço. Agora, o que mais Deus quer é se relacionar com seus filhos, se comunicar com seus filhos, manter comunhão com seus filhos. Como um Deus que não está limitado pelo tempo e pelo espaço pode entrar em contato com uma criatura limitada pelo tempo e pelo espaço? Esse ponto de convergência em que Deus sai do tempo sai de fora da dimensão do tempo e do espaço e entra no tempo e no espaço do homem, esse é o santuário. Quer dizer, se você me pergunta por que um santuário nos céus, eu te diria pelos dois motivos do santuário na terra. Primeiro, porque Deus quer habitar entre as criaturas, quer chegar perto das criaturas, e em segundo lugar, porque através do santuário Deus queria ensinar aos seres humanos o plano de salvação. Pastor, mas eu entendi mais ou menos a sua explicação, mas veja bem, deu para entender o motivo da existência do santuário aqui na Terra e o santuário celestial como um motivo pelo qual Deus quer estar próximo da sua criatura, não é? Mas, além disso, o que acontece nesse santuário celestial? O que é feito lá? Bom, o tema é vasto. 20 minutos não daria para explicar tudo isso. Acontece que, se nós lemos o capítulo 9 de Hebreus, vamos saber o que acontece lá nos céus. Vejam, por exemplo, eu leio aqui o versículo 11 e 12, diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito de mãos, quer dizer, não desta criação, está falando de Cristo como sacerdote lá no santuário celestial, não por meio de sangue de bodes e de becerros, mas pelo seu próprio sangue,
entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Quer dizer, nesta terra, o sacerdote, todos os dias, com